ou um trabalho, né, que o professor ia passar, ou uma prova oral. Isso que ele passou, não sei se ele passou para vocês, né? Não, prova oral é muito trabalhoso, muito desperdício. Eu vou dar um trabalho, então. Vai ser uma prova mesmo, eu vou colocar uma série de perguntas, vocês respondem e mandam para mim. Chegou mais gente aí no seu, quem tá aí? Não tem ninguém não, fica tranquilo. Ninguém. O Francisco. Fala aí. Tem mais alguém, não tem ainda? É o... Ah, não, esse aqui é o Marcelo, do 2º ano. Ah, tá. É porque a gente tá na sala de informática, aí sempre entra a gente aqui. Ah, eles não vieram para fazer aula. Não, Francisco veio, não veio? Francisco tá aqui, ó, falando com a gente. É aquele rapaz ali. Foi aqui, uai. Francisqueira ali, ó. Ah, é? Ô, Então, Ari, os oi. trabalhos que você aplicou são quais mesmo? Ah, eu vou ter que olhar isso aí, cara. Porque eu lembro que tem o do filme, e só esse que eu lembro. Não, teve alguns lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Flora fazer o favor de colocar a lista dos trabalhos Melhor. no, no WhatsApp, que aí fica fácil. Beleza, fica melhor. Melhor mesmo. Bom, Mas cadê os diocesanos? Não vão vir, não? Comecem Mas- aí, comecem aí. Comecem aí. não ouvi. Mandou. Não mandou? Mandou, ué. Poxa, os diocesanos estão dormindo. O link acabei de colocar. Isso aí. Podemos começar? Por mim, tudo bem. Muito bem, vamos começar. Quem chegar vai juntando, né? Tá muito estranho tá muito estranho esse curso, principalmente porque ele tá todo picado, assim, né? Eu mesmo tô bastante confuso. Imagino que seja o efeito da falta de contato. Oi. Guilherme chegou aqui com a gente também, tá? Tá, vou anotar aqui então, peraí. Uma camisa ridícula, mas chegou. Com a camisa ridícula, então desliga a imagem aí para ele não aparecer na gravação. Tá. Bom, a semana passada a gente viu aquela divisão da personalidade em temperamento e caráter, e a gente viu duas coisas. A primeira coisa é que o temperamento seria mais ou menos a raiz biológica do nosso padrão de personalidade, e o caráter seria a raiz aprendida do nosso padrão de personalidade. Então, hoje eu vou oferecer para vocês dois conceitos, que são dois conceitos que dizem respeito à personalidade e conectam a personalidade com as emoções de uma maneira bastante nítida, que são os conceitos de motivação e atitude. Motivação tem a ver com a parte temperamental da pessoa e com a parte emocional da pessoa, na medida em que a motivação vai lidar, a gente vai ver logo adiante, com a forma como a pessoa mobiliza a energia para a ação, motiva a ação, a maneira como ela movimenta a ação, não é? E a atitude tem a ver com o caráter, na medida em que ela é uma relação, ela nomeia, a palavra atitude nomeia um padrão de avaliação de um determinado objeto para o qual a consciência se volta, ou para o qual o comportamento se volta, um objeto no mundo. Então, de uma certa forma, é como se eu pegasse o temperamento e o caráter e desse agora ao temperamento
um detalhamento dele em termos mais psicológicos e menos classificatórios, e pegasse o caráter e desse a ele um detalhamento mais psicológico e menos classificatório, ok? De uma forma bastante importante, essa aula é a continuação da aula passada, mas também de uma forma notável, ela vai sair um pouco da linguagem que a gente usou a semana passada. Então, eu gostaria de pedir a vocês que tentassem fazer as pontes e podem me interromper e perguntar a qualquer momento, ok? Se alguém chegar aí, me avisa, tá? Bom, motivação. Qual é o conceito de motivação? Normalmente a gente vai pensar na motivação como a intenção de atingir um objetivo, não é? Então ela tem um aspecto da motivação que é essa intencionalidade, essa direcionalidade, esse direcionamento do nosso comportamento. Mas também, nossa, eu estou sem motivação. A gente vai falar também de um determinado estado que a gente poderia chamar ou classificar como uma disposição interna para agir, não é? Sei lá, hoje de manhã, por exemplo, a gente acordou, vamos caminhar, e eu tô com um pouco de dor na perna, eu falei, não tô afim. Vamos caminhar no final da tarde. Porque ontem a gente andou de bicicleta. Veja, esse não tô afim é uma resposta que para dar, eu olhei para dentro de mim e vi dentro de mim, nesse momento uma disposição para caminhar ou não. Então, você teria, por um lado, uma intenção de atingir um objetivo, por outro lado, uma disposição interna para agir. Mas aí eu tinha que vir dar aula para vocês, não é? Então eu tinha que levantar, tomar meu café, pôr comida para os cachorros, fazer essas coisas normais que eu faço de manhã. Então, embora a minha intenção talvez fosse continuar na cama e o meu estado dissesse, a minha intenção não, o meu estado dissesse, não, continua deitado aqui, a minha intenção incluía os objetivos, por exemplo, de estar pronto a tempo de começar a aula. Até trazer uns minutinhos, porque na hora que eu liguei o Skype, ele começou a atualizar. Esses programas têm essa propriedade de fazer essas coisas de forma independente. Então o que aconteceu? Eu precisei me munir de técnicas específicas para falar, não, velho, você vai levantar agora, porque tem que tomar café e tal. A gente sempre faz uma oração de manhã com as meninas que moram, as minhas meninas não moram aqui, né? Então a gente liga o Skype e lê a leitura do dia, todo dia de manhã. Então tem que, senão não vai dar tempo. Então aí eu peguei a minha competência, que seria, eu peguei um conjunto de processos internos que eu estou habituado a utilizar e usei esses processos para modificar meu estado, minha disposição interna para agir, de maneira a me tornar capaz de fazer aquilo que era necessário para vir dar aula para vocês. Assim como às vezes a gente usa isso, nossa, cara, eu estou muito motivado em terminar logo esse curso, eu estou muito motivado em ensinar isso para vocês, ou eu estou muito motivado, sei lá, faz algum tempo que eu estou numa boa, porque eu fiz uma coisa que eu sempre quis, eu comprei um trator. Eu sei que vocês vão achar isso engraçado, mas eu comprei. O trator deve chegar sexta-feira. Então eu fico pensando no trator, sonho que eu estou dirigindo ele. Vejam, que são esses estados internos que vão entrar nesse funcionamento, a necessidade ou o desejo, tanto do objetivo, quanto da disposição interna, quanto dessa capacidade de operar esses processos que disparam a motivação, que me permitem canalizar minhas energias de maneira a atuar na hora que eu tinha que atuar, fazendo aquilo que eu tinha que fazer, certo? Vamos pensar primeiro em termos de necessidades. Vamos tentar usar uma metáfora. Você sente sede. A sede, isso que eu estou falando para vocês, vem de um teórico chamado
Maslow. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo na teoria dele, e de um outro chamado, putz, esqueci o nome do cara, não sei que Berger. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome, não tem importância. É preciso você distinguir daqueles motivos ou daquelas coisas que fazem você levantar. É preciso distinguir aqueles que são motivos de deficiência. A sede é um exemplo de um motivo de deficiência. Você sente sede porque diminui a água disponível para você. Há um desequilíbrio interno, que é um desequilíbrio causado pela ausência. Então a gente chama de motivo de deficiência, por quê? Porque ele é um motivo para você evitar, corrigir ou afastar circunstâncias, consequências ou objetos desagradáveis. A sede é desagradável. Você quer diminuir o desconforto. Nesse sentido, as necessidades, elas atuam na direção de evitar a dor ou a carência, e elas serão satisfeitas assim que for restabelecido, seja o equilíbrio, no caso do desequilíbrio da sede, seja a saciedade, produzir a saciedade, né? Seja recuperar o repouso. Nossa, estou cansado e tal e coisa. O que acontece com as necessidades? Por que nós temos necessidades? Vamos voltar um pouquinho lá no temperamento ou caráter e vamos lá naquele elemento que é a suscetibilidade à dor, não é? A dor, ela é informativa e importante informativa, uma importante fonte de informação sobre aquilo que não está indo bem na gente, não é? A necessidade, ela vai estar sempre ligada àquele mecanismo. Ela é ligada à sobrevivência. O que quer dizer isso? A necessidade é uma coisa que empurra você. Quanto mais sede você tiver, mais difícil é você conter o seu impulso de agir na direção de recuperar a saciedade. Mas no momento em que você tomou a água, o equilíbrio é restabelecido e aquela intensidade de sede, ela cai subitamente. A gente costuma dizer o seguinte: a necessidade, ela mobiliza muita energia, porque ela está ligada à sobrevivência. Imagina você leva um susto e vê um cachorro correndo na sua direção e você vê uma árvore. Você mobiliza uma quantidade enorme de energia e sobe a árvore. Depois você subiu lá em cima, você ficou fora do alcance do cachorro, e a energia pode baixar completamente, porque você escapou do perigo. Então, as necessidades, elas são muito fortes no curto prazo. Eu coloquei entre aspas porque não é um conceito fácil de definir, porque elas mobilizam muita energia, geralmente porque a ação para a qual elas apontam é uma ação que tem uma urgência. Mas assim que o equilíbrio é restabelecido, seja pela evitação da carência, seja pela saciedade, ou seja pela obtenção do objetivo, né? Você se colocou à distância do cachorro, a força da necessidade decai rapidamente, ok? Já os desejos, eles têm uma relação direta com o prazer. Vocês lembram lá, suscetibilidade à dor, suscetibilidade ao prazer. A gente costuma usar essa expressão, ela é desse Berger aí, que eu esqueci o nome do cara. Pode ser que mais para frente eu lembre. Vocês sabem que eu com o nome sou um cão, né? Que é a busca, são motivos de busca, consecução ou aproximação de circunstâncias, objetos ou consequências agradáveis.
é importante observar isso, porque isso permite a gente perceber que ela é ligada ao prazer. Enquanto a necessidade busca evitar a dor ou a carência, o desejo busca obter prazer. Em vez de sede, pensa, sei lá, você gosta, por exemplo, de chocolate ou de chicória refogada, ou você gosta de assistir um bom filme. Você come o chocolate, mas o prazer obtido pelo chocolate muitas vezes se sobrepõe, inclusive, à necessidade de chocolate a ponto de, como é o caso do chocolate, você continuar comendo chocolate mesmo que aquilo já tenha satisfeito a sua fome. A maior parte das pessoas não come chocolate por causa da fome. Come chocolate em função do sabor que o chocolate tem. Quando eu falo a maior parte das pessoas, é porque algumas não ligam para chocolate, tá? Por mais incrível que possa parecer. Eu, por exemplo, não dou muita bola para chocolate. Eu prefiro chicória refogada. Mas, de um jeito ou de outro, nós estamos aqui perante um tipo de motivação, de motivo, que ele é satisfeito apenas parcialmente pela obtenção do objetivo. Enquanto na necessidade, uma vez atingida a saciedade ou repouso, você não quer mais aquilo, tomou a água, passou a sede desaparece e deixa de ser importante no seu comportamento. No desejo, não. Você comeu um chocolate, mas você pode até não comer mais, porque, não precisa, um foi suficiente e tal, mas você não para de pensar no chocolate, ou ele continua persistindo na sua vida como um motivo. Tá legal? Então, se você pegar ele e conectar ele, e comparar ele com a necessidade, enquanto a necessidade é ligada com a sobrevivência, tem alta prioridade, ou seja, uma vez que ela aparece, ela toma a sua consciência e tem baixa persistência, dura pouco, satisfez, ela resolve, o desejo está no polo oposto. Ele não é ligado à sobrevivência, mas ligado à realização, ligado à obtenção de prazer. Então ele tem baixa prioridade. É fácil, não para todo mundo, claro, mas é fácil você aprender a parar o seu desejo e suspender o seu desejo. Ele tem baixa prioridade. E aí mas ele tem alta persistência, ele dura um longo tempo na sua mente, né? Digamos assim, ele é menos forte, mas mais durável, não é? Ele dura mais tempo, ele é capaz de mobilizar, ele mobiliza menos energia, ele não tem aquele push, aquele empurrão de energia, mas ele mobiliza ela por um tempo maior. A força é menor, mas o decaimento dessa força é apenas parcial ou temporário. Eu vou usar aqui um slide em que para que a gente consiga formular uma imagem disso. Nós temos nesse eixo a força motivadora e nesse outro eixo aqui nós temos o tempo, ok? Vamos imaginar a necessidade. Quando a necessidade surge, ela dá um grande impacto e salta profundamente para cima. Mas no momento em que esse raiozinho aqui indica o momento em que a necessidade é satisfeita, ela chegou no pico, ela é satisfeita, ela decai rapidamente e praticamente desaparece do horizonte da consciência enquanto força motivadora. Pensa numa sede que você vai entender claramente essa figura. Já o desejo, ele opera ele também tem uma curva, ele também aumenta a motivação até a satisfação, depois ele decai,
Mas esse aumento de motivação com esse decaimento posterior, ele é mais suave, é como se fosse uma curva mais suave. E, em certa medida, é possível dizer que ele nem não desaparece completamente da consciência, no sentido de que ele não deixa completamente ser um motivo. Por exemplo, você nem está afim de comer chocolate naquele momento, ou nem vai comer chocolate naquele dia, mas você, por acaso, passa na padaria e vê um chocolate e fala, nossa, vou comprar esse chocolate para comer hoje depois do almoço. Você não vai fazer uma coisa dessa, tipo, vou comprar essa água para tomar hoje depois do almoço. Percebe? É claro que aqui nós estamos lidando com uma distinção que é uma distinção, como é que eu posso falar? Uma distinção conceitual, não é? É uma distinção feita com base num conjunto de critérios intelectuais, não é? Um é ligado ao desejo, a outra é ligada uma é ligada à dor, a outra ao prazer, uma está ligada à sobrevivência, a outra está ligada à realização, e elas funcionam de forma diferente, mas na maior parte das vezes esses desejos e necessidades estão misturados e embrulhados, porque nós não somos seres monofatoriais. Nossos comportamentos são causados, nossos pensamentos são um conjunto de fatores. Mas é uma distinção importante a ser feita e uma distinção relevante, porque, em primeiro lugar, porque ela aponta uma propriedade que, no extremo, comparando, por exemplo, a água com o chocolate, são dois extremos, no extremo, ela aponta estratégias diferentes para lidar com ela. Por exemplo, nenhum treinamento vai fazer você capaz de superar a sua sede. Se você praticar a ausência de sede e parar de tomar líquido, você vai morrer. Mas você consegue superar a ausência de chocolate com tranquilidade. Se você nunca mais comer chocolate na sua vida, isso não vai fazer uma grande diferença na sua condição objetiva de sobrevivência. Você pode substituir o chocolate até por jiló. Não sei se em termos nutricionais é a mesma coisa, mas em termos de prazer, para muita gente é o contrário, né? O chocolate é uma espécie de oposto do jiló. De uma maneira ou de outra, é importante fazer essa distinção, porque são estratégias diferentes. Veja, as estratégias que a gente usa para controlar as necessidades são estratégias que têm que implicar a satisfação da necessidade em algum momento, do tipo, não, peraí, eu vou adiar a minha sede até o momento em que eu possa satisfazer a sede, eu não posso adiá-la indefinidamente. Então eu preciso ter uma estratégia de curto prazo que lida com um impulso forte. Mas eu consigo progressivamente reduzir o meu desejo por chocolate, adiando o chocolate indefinidamente até que ele pare. A gente vê aí, vamos voltar um pouquinho e pegar um elemento concreto com o qual a gente se depara, que pode ser pensado aqui, que é a drogadicção ou a adição a drogas, não é? O que a gente vê no drogadicto? E a gente vê... Espera aí, que eu recebi aqui... Vou dar só uma pausa, porque eu recebi aqui no WhatsApp, na verdade já recebi faz tempo, é que eu sou meio lerdo, pessoas que entraram aqui às 8h10. Eles já estão aqui, ó. O Lucas está aqui, o Matheus está aqui, o Everson está aqui. Tá, então pera um pouquinho, deixa eu só anotar isso aqui. Então, entendi. Bom, então tá lá, o Lucas. Não precisa aparecer, não. Já apareceu pelo menos o sua figurinha. Você está acompanhando, tá ótimo.
peraí. Aqui tem o Lucas, veio com o Paulo e o Mizu. Também veio o Everson, tá, e o Felipe. Ok, tranquilo. Perdão, tá? Bom, acontece. Mas voltando lá, vamos pegar o caso da drogadicção, que é a questão da droga, que a gente vai entender. Primeira vez que o cara fuma dá um tirinho de pó, qualquer coisa assim, ele recebe um enorme pico de prazer, tá legal? Um enorme pico de prazer. E depois ele fica buscando aquele prazer na segunda dose, na terceira dose, ou no segundo beck, no terceiro beck, assim por diante. Mas na medida em que aquele prazer começa a diminuir, porque ele diminui mesmo, porque há um efeito de saciação, o sujeito vai ter que começar a sentir, ele começa, a memória daquele prazer começa a tornar o momento em que ele está careta, que ele está de cara limpa, começa a tornar o momento de cara dele tão desconfortável que ele começa a sentir dor. Em algumas drogas, e a gente tem alguns eventos desses, como algumas histórias marcantes sobre isso, a história do Ray Charles, ou a história do Miles Davis, com a heroína, né? A heroína, algumas drogas, a heroína é um exemplo muito claro, elas chegam a produzir uma coisa que a gente chama de... O álcool, por exemplo, chegam a produzir uma coisa que a gente chama de síndrome de abstinência, quer dizer, a falta da substância fica tão forte quimicamente que o fato da pessoa não usar causa nela dores terríveis. A pessoa sua e assim por diante. No caso do álcool, a pessoa chega a ter alucinações pela falta da droga e tal. Então, embora sejam dois sistemas separados, é claro que em nenhuma pessoa esses dois sistemas são completamente isolados e incomunicáveis. Então, o que acontece? Qual é a estratégia, por exemplo, que é usada, digamos, pela propaganda? É despertar um desejo para manter ele por muito tempo dentro de você e ir construindo progressivamente uma imagem tão ruim da falta daquela coisa que aquilo começa a caminhar na direção da necessidade, não é? Se é um objeto puramente necessário, vamos imaginar, por exemplo, não a água e o chocolate, mas vamos imaginar o feijão e o chocolate. Por que vocês já viram que ninguém faz propaganda de feijão? Você não vê propaganda de feijão na TV, você só vê propaganda de feijão no supermercado. E geralmente a propaganda no supermercado, com raras exceções, tem uns feijão gourmet e tal, mas com raras exceções, é uma propaganda do tipo: feijão tal está mais baixo, é uma oferta do preço do feijão. Porque todo mundo compra feijão, não há necessidade de você despertar esse desejo nas pessoas. Mas você precisa de uma propaganda feroz de Doritos, por exemplo. O Doritos tem que passar de necessidade, de desejo para necessidade. Inclusive, eles usam, por exemplo, nesses salgadinhos industrializados, tipo Doritos, Elma Chips em geral, mas esses... Eu estou falando Doritos, que é o que me vem na cabeça com frequência. Eles colocam agentes de sabor, como, por exemplo, o aginomoto ou glutamato monossódico, para aumentar a experiência, aumentar o prazer obtido na experiência e, quem sabe, criar um impacto do tipo uma distância suficiente entre a ausência e a presença do objeto que transforme ele de desejo em necessidade, não é? Vocês vejam que, embora esses dois conceitos sejam conceitos muito antigos, e o tal do Berger lá é da década de 40, porra, não vou lembrar mesmo o nome do cara, hein? Bloqueei. Falei tanto dele que bloqueei. Mas embora seja uma
um distanciamento grande, ela teve um impacto bastante grande, por exemplo, na teoria da propaganda, não é? Na teoria, a gente vive num ambiente fortemente influenciado pela propaganda, e aqui não estou me referindo apenas à propaganda de objetos de consumo, mas à propaganda de. Para dar um exemplo, uma propaganda desse Fique em Casa aí, né? Independente dos interesses como é que fala? Embutidos na propaganda do Fique em Casa, ou mesmo das razões racionais para o Fique em Casa, o grande impacto dessa propaganda se dá no despertar de motivos de evitação, né? Por exemplo, não é fique em casa, porque se você ficar em casa, você vai ter uma vida mais tranquila em relação à possibilidade de contágio, mas é fique em casa, porque senão você vai morrer de uma doença horrível que mata os velhinhos e as pobres desse mundo, ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, eu disparo em você um medo muito grande daquele objeto para transformar uma coisa que seria uma adesão consciente numa necessidade. E assim por diante. Eu estou usando esse exemplo aí do Fique em Casa, porque essa eu acho que é uma campanha bem picareta mesmo. Mas a ideia é não sou a favor de as pessoas saírem por aí se expondo ao contágio sem controle. Não é isso. Eu sou a favor de que as pessoas tomem as suas próprias decisões, em vez de obedecer meia dúzia de especialista localizado em algum lugar, tá legal? Particularmente especialistas que a gente não conhece. Mas se a gente sair, se a gente pegar essa propaganda, esse mecanismo de propaganda que está sendo usado, vocês reparem que eles transformaram o desejo de uma vida feliz numa necessidade de esconder. E um monte de pessoa está passando muito medo disso, muito medo disso. Na verdade, em lugares onde a propaganda pegou bem e atuou fortemente na fechamento das pessoas em casa, acompanhada por uma ação mais grave dos governos em termos de repressão. Há alguns indícios, que obviamente são escondidos, de que tem mais gente começando a morrer de fome do que disso aqui, né? Do que do tal não pode falar o nome, senão o YouTube bloqueia lá, da tal da doença respiratória. E há evidências médicas se avolumando, embora elas não sejam mostradas, de que nós temos pela frente uma epidemia de outras doenças represadas, né? Já aumentou a morte por doença cardíaca por falta de assistência e assim por diante, né? Então, veja, a manipulação de necessidades e desejos tornou-se uma ferramenta poderosíssima, não é? A ponto de você encontrar, por exemplo, garotos que falam: como assim? Eu preciso de um celular. Uhum. Celular é a primeira necessidade, televisão é a primeira necessidade. Transformou-se mesmo, né? E assim por diante. É legal observar esses dois mecanismos e esses dois conceitos para vocês perceberem como, da compreensão de um parâmetro da personalidade que é biológico, os homens são suscetíveis à dor ou ao prazer de forma diferente. E da compreensão de como a suscetibilidade à dor conecta o sujeito aos objetivos que ele aponta no mundo, aos objetos do mundo que se tornam para ele relevantes, alguns por necessidade, outros por desejo, e ao entendimento de que isso passa pela manipulação da forma como as pessoas interpretam o que acontece, nós chegamos num ponto em que a humanidade pode ser, pelo menos em grande escala, não o tempo todo, pode ser manipulada. Aquela velha frase do Abraham Lincoln: pode-se enganar todos por algum tempo, alguns por todo o tempo, mas não todos por todo o tempo, ela foi
ela foi quase desmentida pelos mecanismos de propaganda desenvolvidos na segunda metade do século XX, né? A TV, por exemplo. Houve uma época em que a gente que está de fora do sistema suspeitava que se o locutor do Jornal Nacional falasse que grama faz bem para a saúde, na época era o Cid Moreira, se o Cid Moreira falasse que grama é um remédio, era bem possível que os pastos brasileiros entrassem em extinção, não é? Houve uma época em que a audiência da novela das 9 da TV Globo pegava aproximadamente 65% da população brasileira. E, obviamente, as novelas são a ficção é um mecanismo bastante interessante de manipular isso. Então eu estou colocando isso aqui porque não é um mecanismo que não existe, ou, como costumam dizer aquele rapaz que falou, Schwartzman lá, que falou que queria que o presidente morresse, que torcia para o presidente morrer. Aquele rapaz é um rapaz que fala que ele defende a ideia de que esses mecanismos não existem, né? Nas colunas dele, de que não há essa manipulação. É bastante interessante essa defesa de que não há essa manipulação, porque para nós que somos psicólogos, eu me coloco nessa categoria de estudiosos da mente chamada psicólogos, os mecanismos existem e eles podem ser manipulados. Eu vou falar agora para vocês sobre a motivação ainda, apontando como a motivação emerge e se desenvolve no ser humano, usando uma teoria que está meio fora de moda nos meios acadêmicos, mas ainda é profundamente influente em outros lugares e seguramente é extremamente influente na indústria da propaganda. Como esses mecanismos evoluem, não é? Depois eu vou falar sobre como esses mecanismos se dirigem ao objeto, ou seja, produzem na relação do humano com o mundo os motivos mesmo, que já é a necessidade ou desejo conectado com o objeto. Então, para isso, eu vou voltar para o Abraham Maslow, que ele é muito respeitado nas áreas da psicologia aplicada, psicologia da administração e papapá. Os puramente duplo cego, esses cientistas idiotas que acham que que a ciência comprova algo, na psicologia também tem, eles falam coisas como superado. Não foi. Do ponto de vista conceitual, o que ele fala faz o maior sentido e pode ser percebido. Ele fala basicamente, só que ele chama tudo de necessidade, tá bom? Eu não chamo tudo de necessidade. Mas ele fala basicamente o seguinte: há uma hierarquia dessas necessidades que vai levar da necessidade ao desejo, digamos assim, e essa hierarquia ela é resultante fundamentalmente do impacto dessa necessidade na sobrevivência do indivíduo. E ele coloca 2 princípios básicos para pensar sobre isso. Uma necessidade que é satisfeita para de ser motivadora. Apenas as necessidades não satisfeitas afetam o comportamento. No momento dado, por exemplo, não estou com sede, isso não afeta meu comportamento. Fiquei com sede, isso afeta meu comportamento. Não estou com vontade de comer chocolate, isso não afeta meu comportamento. Fiquei com vontade de comer chocolate, isso afeta meu comportamento. Que hierarquia é essa? Ela começa por necessidades primárias com as quais a pessoa nasce, que são inatas ou hereditárias e que apresentam a motivação nos primeiros anos de vida. A primeira delas é a necessidade, são as necessidades fisiológicas. Veja, o bebê nasce sem saber, no sentido conceitual, porra nenhuma. Mas ele nasce sabendo
expressar a necessidade. Se ele tiver com fome, ele chora. Se ele tiver sujo, ele chora. Se ele tiver com frio, ele chora. A não sei que o nível de energia dele caia a um ponto dele estar prestes a morrer. E aí, essa necessidade fisiológica é tão linguagem que a mãe, esse é um testemunho que eu posso dar, mas isso já é conhecidíssimo na literatura, vocês já devem ter ouvido. A criança começa a chorar, a mãe fala, ela está com fome, ela está com sede, ela está suja, ela está com sono e não está conseguindo dormir. Porque é uma linguagem mesmo. A mãe aprende tão rapidamente isso que há uma argumentação forte a favor da ideia de que esse é um laço inato ou hereditário, que tanto a mãe quanto a criança estão preparadas para aprender a atribuir esse valor desse sinal da criança no primeiro contato. A criança fez o sinal, fez o tipo de choro e a mãe reconhece o tipo de choro. E é curioso que se a mãe tem com a criança uma relação estável e a criança, quando chora de fome, por exemplo, a mãe fala com ela e ela mama, depois de algum tempo a criança para de chorar de fome, ela começa a fazer uma espécie de arremedo de choro, que é quase uma protolinguagem. E a mãe fala para ela, tá bom, filhinha, já estou indo. E ela para e fica ali esperando a mãe chegar. Eu vi isso acontecer com as minhas 3 meninas. A Valéria sempre foi muito atenta às crianças e ela falava com as meninas, né? Ah, mamãe já vai te dar mamar, espera só um minutinho. Aí a menina ficava olhando, acompanhando ela com o olhar, mesmo bebezinho mesmo, assim, e só ficava fazendo umas vocalizações que imitavam o choro, mas não era choro mesmo. Estabeleceu-se a comunicação ali. Há uma corrente que eu apoio, que essa comunicação mãe-bebê é a origem do padrão linguístico mesmo. Bom, mas essas necessidades fisiológicas, rapidamente a criança percebe que elas são satisfeitas, especialmente se ela vive num ambiente nutritivo e cuidadoso, num ambiente que cuida das necessidades dela e recebe uma certa atenção, não é? A atenção suficiente para que ela não passe fome, não passe frio, não fique muito assada ou muito suja e consiga dormir apropriadamente, que é basicamente um ambiente de 2/3, mais 5/6 das pessoas têm esse ambiente, né? Mas essas crianças que vivem nesse ambiente, elas rapidamente, assim que as necessidades primárias fisiológicas, elas descobrem que essas necessidades têm uma satisfação e começam a ganhar confiança nessa satisfação, elas desenvolvem a segundo tipo de necessidades primárias, esses padrões mais elaborados vêm tanto da maturação, né, do fato da criança ir aprendendo a ver o mundo, quanto do fato dela também ir melhorando a capacidade dela de controle do próprio comportamento, né? Uma criança de 2 meses, por exemplo, ela não consegue nem mesmo virar no berço, então ela chora e o choro é a única ferramenta que ela tem para operar no mundo. Mas uma criança de 7 meses, por exemplo, ela engatinha e com 9 a 10 meses é possível que ela ande. Então ela consegue, por exemplo, se movimentar em relação à fonte a criança de 2 meses, ela chora e a mãe tem que vir até ela, mas uma criança de 1 ano vai atrás da mãe. Quer dizer, essa capacidade dela de ganhar controle sobre a necessidade fisiológica começa a ser mais ou menos que sobrepujada na medida em que ela vai ganhando confiança que a necessidade fisiológica está sendo satisfeita. Esse Felipe aqui, Felipe, só um pouquinho, uma pequena pausa. Chegou na aula o Felipe Correia. Esse não é o Felipe que estava com o Patrick, ou ele estava com o Patrick e mudou de telefone. Ele mudou aqui, ele veio aqui para a sala. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Bom, então tá, tranquilo. Então eu já pus o nome dele aqui, Matheus.
Ué, Matheus eu não pus, não tinha posto o nome, peraí. Desculpa, Matheus. Voltando lá. Então, o que acontece? Essa necessidade fisiológica começa a ser substituída por uma necessidade de segurança. É quando a criança começa a apresentar as condições objetivas dela de medo. A mãe sai e ela fala, meu Deus, e se a comida não voltar? Imagina que a sua mãe é uma vacona, que tem um peitão que dá leite para você. Ela sai do ambiente e fala, meu Deus, e se a vaca não voltar? Vou tomar leite da onde? Não é? Mas é mais ou menos isso. Quando a criança já tem uma certa idade, a mãe, além de ser uma fonte de nutrição aí, papapá, nessa piadinha minha da vacona, ela também passa a ser, e isso é bastante importante observar, ela também passa a ser uma espécie de garantia prática de que a criança terá comida sempre que ela sentir fome, não é? E o fato dela ser essa garantia prática de que a criança terá comida sempre que sentir fome como é que fala? Manifesto na vontade que a criança tem, no impulso que a criança tem de sempre cobrar da mãe a presença, né? A mãe sai, a criança se sente mal e reclama da ausência da mãe, não quero que você vá. Ah, mas essa menina é muito manhosa, ela é muito apegada à mãe. Em certa medida, o apego dela é um apego que deriva do fato de que a mãe é a principal fonte mesmo, até de comida mesmo, tá certo? E de segurança dela e de confiança de que nada vai lhe acontecer, porque a mãe dela tá ali, né? Então é legal ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que isso é uma coisa, como é que a gente pode falar? Puramente psicológica. Não, é porque essa criança é muito insegura. Às vezes a insegurança da criança expressa algum tipo mesmo de momento em que ela esteja tentando justamente controlar a satisfação das necessidades primárias, que é uma coisa que acontece quando a criança consegue confiar que o mundo funciona de um jeito razoavelmente previsível. Ela sabe que numa certa hora ela vai comer. Geralmente isso vai acontecer lá pelos 5, 6 anos, que é o momento em que a criança vai entrar na escola, não é? E nesse momento a criança vai começar a desenvolver outras necessidades que começam pelas necessidades sociais, né? A necessidade da presença das pessoas. As necessidades sociais é assim, eu preciso pessoas. Por quê? Porque se a minha mãe não estiver aqui, eu não como, velho. São necessidades sociais. Mas também essas necessidades sociais, a criança vai aprendendo a diferenciar, e isso é inevitável que aconteça, momentos em que ela tá sendo gostada e momentos em que ela não está sendo gostada, né? Momento em que ela age bem, a mãe fala muito bem, minha filha, ou meu filho. Momentos em que ela age mal e a mãe fala, não gostei disso que você fez, ou qualquer coisa desse tipo, ela começa a tentar se relacionar com o tanto que os outros gostam dela, e ela desenvolve essas necessidades de estima, ser estimada, ser amada. Não tem nada a ver com aquela baboseira de autoestima, não, tá legal? Aquela baboseira de autoestima lá é uma medida derivada que acabou virando uma espécie de panaceia da psicologia popular e se alguém quiser discutir o assunto, eu topo, mas acho muito chato. Na maior parte das pessoas, quando a autoestima está baixa, é porque a vida dela tá uma merda mesmo, então a autoestima dela está apropriada. Se ela melhorar a vida, a autoestima melhora. Tem nada a ver com eu preciso melhorar a minha autoestima, acho meio idiota. Uma boa forma de melhorar a autoestima é tomar uma droga. E normalmente não é um bom caminho para resolver nada na vida, tá certo? Algumas drogas dão um impacto enorme na autoestima. Prozac, maconha, cocaína, esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que não são bons caminhos para nada. Então, se tratar só de autoestima é uma besteira. Mas a estima das pessoas não é uma besteira.
ser aceito, ser respeitado, ser amado por pessoas é uma coisa que nos aponta se nós estamos ou não andando na direção apropriada, especialmente pessoas a quem a gente mesmo ama, como nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossa família, nossos amigos, nossos cônjuges e companheiros de jornada e assim por diante, não é? E, finalmente, o Maslow dizia que nós chegamos a um nível que ele chamava de necessidades de autorrealização, que é quando as pessoas conseguem começar a levar aquilo que está dentro delas para o mundo. Aqui eu botei uma pirâmide de necessidades, que é chamada pirâmide de Maslow, em que a gente vê as necessidades fisiológicas na base, em cima delas, as necessidades de segurança, as sociais, as de estima e de autorrealização. Deixa eu fazer duas observações importantes, sem entrar profundamente nesse assunto, porque vocês vão entender melhor ele no final da aula, na passagem para as atitudes. E aí vocês vão entender a interação com o caráter. Isso aqui, pensado de um ponto de vista conceitual, é muito específico. Tá legal? Mas na hora que isso sai para a psicologia popular ou para os meios de propaganda ou de divulgação, a gente viu isso lá no começo, quando eu falei para vocês sobre aqueles mecanismos de diluição do conhecimento, não é? Isso aqui pode ser também usado para argumentar a favor de um monte de besteiraiada, do tipo melhorar sua autoestima. A autorrealização tem a ver com autoestima. Não, não tem a ver com autoestima. A autorrealização tem a ver com coisas muito abstratas do tipo coerência com alguns valores. Vamos imaginar aqui uma pessoa que só pode ter feito o que fez por razões de autorrealização. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ou a Irmã Dulce na Bahia. Dizer que essas pessoas fizeram o que elas estavam tentando fazer para obter ganhos, ou com essa conversaiada aqui que os picaretas do materialismo tentam impor cabeça abaixo das pessoas, é um completo desconhecimento do que de fato é necessário para você, por exemplo, fazer um jejum, comer menos do que precisa ou levar uma vida de oração que também envolve uma quantidade de ação. Vocês que estão aí na vida religiosa são capazes de aquilatar o esforço necessário para você se tornar, por exemplo, como São Francisco de Sales, um santo gentil quando você é um sujeito que tem um temperamento forte. E o fato de haver um santo como São Francisco de Sales é mais ou menos uma demonstração de que é possível você colocar um valor que está aqui no nível de autorrealização que se sobrepõe a todas essas necessidades a ponto de ele... E aí você encontra alguns mártires que podem atestar isso. O custo de se tornar uma pessoa autorrealizada é muito maior do que qualquer recompensa objetiva, seja ela fisiológica, de segurança, sociais ou de estima. Então, o que o Maslow estava falando era quanto mais a pessoa domina as próprias necessidades primitivas, mais ela vai se deparando com necessidades mais abstratas e menos primitivas. Nós não estamos falando aqui de uma coisa tão óbvia quanto parece quando você escuta esses diluidores da propaganda. Por quê? Porque o Maslow falava, e eu vou mostrar para vocês uma figura do próprio Maslow. Ele falava
que o comportamento ele sempre é influenciado por um conjunto de necessidades concomitantes e que quanto mais o sujeito amadurece e aprende, ou seja, quanto mais ele se torna um sujeito integrado, quanto mais a personalidade dele vai se estabelecendo, mais a necessidade elevada teria algum predomínio sobre a necessidade menos elevada. Elevada no sentido de estar mesmo aqui no alto da pirâmide em vez de no baixo da pirâmide, né? Você pega, por exemplo, as histórias do Viktor Frankl sobre o campo de concentração, né? Que num lugar de absoluta escassez e completa presença da fome, havia prisioneiros que dividiam a sua ração com outros prisioneiros que achavam que estavam passando mais fome do que eles. O Viktor Frankl, que era um desses que acompanhava, por exemplo, as ideias materialistas, a ideia de que o homem é apenas um animal escondido sob uma casca civilizatória, foi levado ao campo de concentração e ao morar no campo de concentração e sobreviver ao campo de concentração, encontrando uma população judaica, que é uma população fortemente afetada pela ideia de um sagrado e de um abstrato que se sobrepõe ao concreto. Nós vamos lembrar que nós cristãos somos originalmente judeus. O próprio Jesus Cristo não era cristão, era judeu, né? Eles são o nosso povo-mãe, digamos assim. Nós nos consideramos a continuação da história dele. O que o Viktor Frankl dizia é o seguinte: não, os caras estão errados, velho. Aqui nesse mundo cão, onde você é reduzido à condição concreta de um animal e correr pela comida e disputar a comida a qualquer custo, enquanto alguns se tornam menos humanos, outros se tornam mais humanos. O humano tem escolha. Qualquer um que lê Em Busca de Sentido e um psicólogo no campo de concentração é obrigado a argumentar fortemente, e até agora não encontrei ninguém que o fizesse de forma convincente, de que o humano não tem escolha e de que a gente, reduzindo o sujeito ao primitivo, a gente consegue desumanizá-lo. Eu não acho isso. Mas esses princípios são básicos. Você tem a questão do nível e da satisfação, não é? Na medida que você sobe o nível, a urgência de satisfação daquela necessidade é menor e o ciclo de satisfação, o tempo que você consegue adiar a satisfação, aumenta e a força energética vai ser resultado do ponto em que você estiver naquele ciclo. De maneira que um nível mais baixo você tem uma premência maior com um ciclo mais curto, e o nível mais alto você tem uma premência menor com um ciclo mais alto, sendo que a força daquela motivação tem a ver com o momento do ciclo. Olhem essa imagem, que é uma imagem do próprio Maslow mesmo, e aqui você teria a intensidade das necessidades ou a força da motivação. Todo mundo nasce com uma motivação fisiológica alta, mas na medida em que o sujeito começa a ter sucesso na satisfação das necessidades, ele começa vejam que o ciclo das necessidades é um ciclo diferente, não é? E aí os ciclos vão se sobrepondo, voltando como o ciclo da satisfação fisiológica é bem curto, bebeu água, passou, e o ciclo da autorrealização pode não ser curto, pode não ter fim, né? Por exemplo, alguns de nós cristãos, a nossa autorrealização está ligada à construção ou à aproximação do reino de Deus. É uma coisa que não nos cabe saber se terminará. Essa é uma autorrealização que, em certa medida, não vai acabar. Vocês estão cogitando serem padres, por exemplo, que é exatamente entrar num ciclo de autorrealização que possivelmente não vai se resolver dentro de um ciclo de vida, né? Como nós somos católicos e não acreditamos em reencarnação, a gente vai chegar onde der para chegar, né?
Só para fazer uma piadinha idiota aí. Tá ok? O que acontece com isso? Aqui no Maslow e no Berger, lá que eu esqueci o nome, nós estamos falando do que acontece dentro do cara. Mas se vocês olharem isso aqui, vocês vão ver que na medida que o sujeito anda da fisiológica para a autorrealização, o temperamento vai sendo progressivamente controlado pelo caráter. Volta no São Francisco de Sales, é isso mesmo, né? São Francisco de Sales, e você vai vendo como progressivamente a autorrealização dele foi se sobrepondo à necessidade dele de explodir, e ele foi se tornando progressivamente um sujeito cada vez mais conduzido pelos próprios valores. O Maslow é muito acusado pelos marxistas de otimismo, né? Essa é uma acusação muito forte para as pessoas que pensam assim. Mas como é que... Bom, então até agora nós falamos sobre como o temperamento vai virar vai ser progressivamente interagir com o caráter, né? E aí o caráter tem a ver justamente com o aprendizado das ferramentas necessárias para produzir esse ciclo, que o Maslow achava que era o ciclo que o humano deveria seguir, né? Se você voltar aqui nas pirâmides, você vê que ele está apontando aqui para o pico da vida da pessoa, não é? Mas como é que isso se relaciona com o mundo propriamente dito? Então você tem isso aqui, vai acontecer dentro da pessoa. Mas como é que isso seleciona os objetos lá? Então agora eu vou usar uma teoria de um outro alemão chamado Kurt Lewin, um cara da Gestalt, que acho que eu já falei para você de alguma forma, e ele dizia o seguinte: o comportamento da pessoa é função da situação global da pessoa, tá ok? A pessoa vai agir sempre num contexto global. E nesse contexto global, tudo que ele perceber como coexistente vai definir o ambiente percebido, que ele chamava de campo fenomênico, é o campo que eu estou percebendo. Por exemplo, nesse momento que está atrás, eu não estou percebendo vocês, então vocês fazem parte do meu campo fenomênico apenas na minha mente, no ponto de vista objetivo, eu não estou vendo vocês. Mas esse campo fenomênico define o ambiente percebido e os eventos percebidos recebem uma valência de aproximação, uma valência de afastamento ou uma valência de neutralidade. Se eu estou com fome, por exemplo, a comida se torna atrativa. Se eu estou sem fome, ela se torna não atrativa. Se eu estou com sede, a água se torna atrativa. Se eu estou sem sede, ela se torna neutra. Uma tomada na qual eu tomei choque se torna negativa e eu vou me afastar dela. Mas isso aqui, se você incorporar isso aqui nas ideias do Maslow, você vai perceber o seguinte: não são apenas os eventos do ambiente externo, mas do ambiente mental que eu construo na minha relação com o ambiente externo. Por isso que ele chamava de campo fenomênico, né? Usando a expressão fenômeno mesmo, né? Aquilo que eu percebo. Então, por exemplo, vocês não estão presentes no meu campo perceptual porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só esse slide aqui. Mas vocês estão presentes no meu campo fenomênico, porque eu estou pensando que vocês estão aí. Inclusive, estou chamando vocês de vocês e me dirigindo a vocês num processo muito próximo de uma alucinação, porque eu não estou vendo ninguém. Desculpa, foi uma piada interna aqui, tá legal, para o público interno. O que acontece? Essas valências formam um campo dinâmico de forças interno em mim, mas relacionado ao ambiente, que ele chama de campo psicológico, é o mapa do ambiente e o conjunto de forças de interação. O mapa do ambiente é justamente o campo fenomênico corrigido pelas regras que eu uso para dizer isso é valioso, isso não é valioso, isso é importante, isso não é importante. E na medida que eu atribuo esses sinais, há coisas das quais eu vou me aproximar e há coisas das quais eu vou me afastar. Deixa eu dar um exemplo para vocês
Ih, malandro, peraí. Vamos pegar aqui, vai. Esse slide aqui tá sem... Eu vou trocar de slide aqui, só um minutinho. Eu vou trocar de slide... Ai, saco. Só para mim pegar... Eu já usei esse slide aqui numa aula, então eu vou pegar ele numa outra aula aqui. Só para mostrar esse slide especificamente aqui, que eu quero que a gente veja ele em movimento. Então, vamos imaginar que a pessoa está lá num determinado contexto, tá legal? E aí, um evento determinado, vamos chamar de evento 1, é um evento do qual a pessoa quer se afastar. Então, ele empurra a pessoa na direção. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu quero me afastar do chocolate. Um evento 2 não tem impacto nenhum, que é o fato do chocolate... não, do chocolate não, que é uma banana. E um evento 3 tem uma validade... Não, vamos pensar na banana como evento 3 e o evento 2 como a água. E um evento 4 que é não uma banana, mas uma atemoia, que é uma fruta que eu gosto mais. E um evento 5 que tem uma validade de afastamento, que é engordar, por exemplo. Se eu pegar todos esses eventos e examinar esses vetores de aproximação, o Lewin falava muito em vetores, eu vou ver que há uma direção aqui que é formada pelo evento 2, que é um evento de aproximação, e pelo evento 1, que é um evento de afastamento, o evento 5, que é um evento de afastamento, desculpa, evento 3, evento 5, eu vou ter aqui uma área da qual eu tendo a me afastar. Não vou olhar para minha tendência a engordar, mas vou fugir do chocolate. E talvez eu vá comer uma banana ou uma atemoia. Eu vou ter uma área de repulsão e uma área de atração e uma direção provável. Se você pensar especificamente na maneira como você constrói o mapa, agora eu vou trocar o slide aqui só para... espera um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu copiar esse slide aqui e colar ele aqui. Apago esse slide. Pronto. Então, temos lá uma pessoa, o chocolate é uma coisa da qual ela vai ter que se afastar, a água não faz diferença, a banana é atraente o suficiente, a atemoia é mais atraente, mas ela não quer engordar. E a probabilidade é que ela se afaste dessa área de repulsão e se aproxime dessa área de atração. Esse slide aqui, ele vai apontar exatamente uma configuração momentânea da ação da pessoa. Essa configuração é conhecida em psicologia como atitude. A atitude, ela é a organização duradoura de processos perceptuais, motivacionais, emocionais, de adaptação e comportamento, que se centralizam em algum objeto do mundo pessoal. Resumindo, é uma predisposição para perceber o mundo e reagir a ele de uma certa forma, resultante da relação entre o mapa, que é o conjunto de regras que eu uso para entender, perceber e interpretar o mundo, a fisiologia, que é aquilo, o estado fisiológico que eu estou naquele momento. Estou com sede ou não estou com sede? Estou com fome ou não estou com fome? Estou com raiva ou não estou com raiva? E os critérios que eu uso para filtrar tanto o mundo, coisas que eu presto atenção e coisas que eu não presto, quanto os meus estados internos, que vão apontar para mim, vão me empurrar em direções que podem ser
para um lado ou para o outro. Então, deixa eu voltar aqui que vocês vão perceber o seguinte, ó. Se a gente pegar esse slide da pirâmide de Maslow, esse slide que mostra o desenvolvimento da relacionamento entre as necessidades na medida em que a pessoa vai aprendendo a resolver as necessidades. Esse slide aqui, que mostra como se configura o campo de forças num determinado momento de atuação da pessoa. E esse conceito de atitude aqui, vocês vão perceber como é que a nossa atitude se relaciona com a nossa personalidade. Percebe que não é uma coisa direta, do tipo, ele tem um temperamento fleumático, ou ele tem um temperamento explosivo, sei lá o nome. Ou, não, o fulano, ele é... Não há uma causação única de nenhum padrão de ação. Mas esse padrão de ação, ele vai se desenvolvendo na pessoa e vai criando certas predisposições. Então, vamos imaginar, por exemplo, nós cristãos. Nós cristãos somos pessoas predispostas a perceber o outro como alguém tão valioso quanto nós. Nós cristãos somos predispostos a pensar que nós somos falíveis e incompletos. Isso significa que se nós tivermos uma relação com a outra pessoa e a pessoa ficar chateada, há uma chance alta de que a primeira pergunta que a gente faça foi: nossa, gente, será que eu fiz alguma coisa para ela? Observa que essa chance de a gente fazer essa pergunta é alta porque nós temos uma predisposição para perceber o mundo e reagir a ele de uma certa maneira. O outro é tão importante quanto eu, olha o meu mapa falando ali, ele ficou chateado e eu me condoí da chateação dele e pensei, nossa, eu não gosto de ver o fulano chateado. E o meu critério, qual é o critério do cristão? Primeiro, tirar a trave do seu olho antes de falar do olho no vizinho. Então, o que eu vou fazer? Eu falo, nossa, gente, será que eu fiz alguma coisa? Aí eu vou para ele e falo assim, ô fulano, eu te fiz alguma coisa? Aí, às vezes ele fala, fez, às vezes ele fala, não fez, não importa como vá. Mas você percebe que essa é uma atitude cristã. Se você volta aqui pro mapa do Lewin, você percebe que eventos, o fulano está chateado, sei lá, eu quero que ele melhore e tal. Você percebe que você pode desenhar um mapinha desse tipo, baseado em valores que estão operando na sua vida e que às vezes vão... mas e por que às vezes nós cristãos botamos a culpa no outro? Porque às vezes aquilo que está dentro de mim está doendo tanto que eu nem mesmo percebo o outro. Ou às vezes eu tenho um filtro que acha que o outro é uma cópia exata de mim mesmo, e assim por diante. As atitudes sempre vão ter componentes cognitivos, que são modos de pensar, componentes afetivos, que são modos de atribuir valor, e componentes adaptativos, que são padrões de comportamento, ok? Os componentes cognitivos, a gente pode dizer que eles são mapas mentais, não é? Que são representações do mundo e conhecimentos sobre relações, são crenças, que são proposições sobre as coisas da natureza ou estrutura das coisas e que podem ter um caráter pessoal ou um caráter sociocultural, né? Por exemplo, o preconceito é uma crença. Não pensa só no preconceito racial. Pensa no preconceito, por exemplo, mulher é chofer de fogão. É uma declaração sobre a estrutura das coisas e é um preconceito. Ok? Elas têm caráter pessoal ou sociocultural e o que a gente vai chamar de metaprogramas. O que são metaprogramas?
são regras para elaborar representações mentais. Por exemplo, observe isso em vez daquilo. Seja honesto. Seja honesto não é uma regra. É uma regra de regras, é um programa, é um metaprograma. Você vai ter que, em cada ação, para você ser honesto, a cada ação que você se inicie, você vai ter que discernir naquela ação quais são os aspectos relevantes, como você deve pensar naquela ação e quais são os comportamentos e ações que você pode tomar e os valores que você vai atribuir lá. Um valor é um metaprograma. Então, esses são os sentimentos cognitivos, mapas, crenças e metaprogramas. Os componentes afetivos são os sentimentos que têm origem nas emoções, certo? E que nas emoções eles têm origem, mas não se definem só pelas emoções que a gente sente, mas também pelas emoções que a gente aprendeu, por exemplo. Na medida em que vamos voltar no São Francisco de Sales, vamos pensar primeiro aqui ele no mapa mental. O mundo para ele era um mundo em que amar ao próximo como a ti mesmo, tá legal? Ele tinha aqui uma crença de que ele próprio tinha um temperamento muito forte, colérico, e poderia ferir as pessoas, e isso se contrapunha ao metaprograma dele de se relacionar bem com as pessoas. O que ele fez? Ele aprendeu a interpretar os sinais de raiva dele e, em relação a esses sinais de raiva, atribuir valores de aproximação ou de afastamento. Espera aí, se eu tiver com raiva, em vez de eu atacar o outro, eu vou tentar me acalmar. Deixa eu contar só um exercíciozinho rápido. Não vou estragar o tempo de aula contando esse exercício, não. Mas eu vou contar rápido. Para sair do meu consultório, eu tenho que virar uma esquina para a esquerda, uma esquina para a esquerda e atravessar uma outra rua. São 3 pontos de pare. Na primeira esquina tem um semáforo, na segunda tem um semáforo e na terceira é uma rua muito movimentada. E, portanto, é um pare mais ou menos obrigatório para qualquer pessoa que não queira causar um acidente. Você tem que parar o carro e olhar mesmo. E eu saio de noite é uma hora que não passa muito carro por ali, não tem muito movimento no semáforo, nem nessa rua que sobe. Na hora que meu carro fica estacionado bem perto fica estacionado na margem esquerda da rua, o que significa que eu saio, ando talvez 15 metros e viro à esquerda. Geralmente, quando eu saio, se o semáforo estiver vermelho, eu paro o carro no semáforo e eu sou tão CDF que eu desligo o carro, desengato o carro no semáforo. Então, eu saí, nem fui ao meio da rua, apenas saí da zona de estacionamento, dando o sinal que eu virar para a esquerda, parei no semáforo. Na hora que o semáforo abriu, que eu fui engatar, passou um motoqueiro pela esquerda, entre eu e a calçada, no ponto em que eu estava dando sinal a uma velocidade alta o suficiente para ele chegar a sair do chão na valeta que estava na minha frente. Eu levei o maior susto. Se eu tivesse com o carro engatado, provavelmente eu teria batido nele e jogado ele dentro de uma loja de imóveis que tem na esquina. Levei um susto enorme, saí xingando o cara e virei à esquerda e parei no outro sinal, também no canto esquerdo da rua, porque eu ia virar para a esquerda de novo, também dando sinal, e novamente desengatei o semáforo, o carro. Na hora que o semáforo abriu, que eu fui engatar o carro, passou um motoqueiro pela minha esquerda, na mesma situação do outro, que eu também teria provavelmente derrubado da moto se eu tivesse com o carro engatado. Xinguei ele até a 5ª geração, muito mais do que o outro, e parei na autoesquina morto de raiva. A autoesquina, o carro é uma rua que eu cruzo e o trânsito vem da direita. Eu olhei para a direita para ver se vinha algum carro, sem dar sinal para lado nenhum. Passou um motoqueiro pela minha direita, dessa vez, também em altíssima velocidade, e atravessou a rua
como se não viesse ninguém. Mas esse aí, como ele me assustou também, mas como eu não me senti responsável, eu pensei, nossa, se tivesse subido um carro, esse cara morria. Então, em vez de ficar com raiva dele, eu pensei, mas peraí, os outros caras estavam colocando a vida deles em risco. Quer saber, cara, esses motoqueiros morrem muito porque eles são uns cretinos. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que o motoqueiro me der um susto, eu vou rezar uma Ave Maria para o cara não morrer. E botei essa regra. Isso já deve fazer uns 5 anos, mais ou menos. O que começou a acontecer é que motoqueiro não me assusta mais. Quando o motoqueiro me dá um susto, eu levo o susto, mas eu não fico com raiva mais. Eu levo o susto e rezo uma Ave Maria, tomara que esse cara não morra. Você percebe que eu mudei um padrão de comportamento, mudei um componente comportamental, e esse componente comportamental alterou o meu componente afetivo, meus sentimentos, a partir de uma regra, de um metaprograma, de uma ideia do tipo que não quero que o cara morra, e do entendimento do mundo. Vejam, na atitude, os componentes comportamentais, que são tendências a agir, reações automáticas ou reações aprendidas, e programas de ação automáticos ou planejados, inconscientes ou conscientes, eles têm um papel muito importante na atitude e, inclusive, na construção da atitude e na mudança da atitude que a gente vai ver logo a seguir. Então, nós temos componentes cognitivos, afetivos e comportamentais, e é preciso perceber que esses elementos esses componentes atribuem valências, aproximação ou afastamento ao mundo, portanto, me dão um mapa com direcionamento, e essas valências são resultados da interação entre as valências internas de cada um desses componentes. Eu fiquei com raiva do primeiro motoqueiro, com muita raiva do segundo motoqueiro, e do terceiro motoqueiro, em vez de com raiva, eu pensei, meu Deus, esse cara vai morrer. E aí eu fiquei um pouco com raiva, pensando, coitado, ele é um cretino. E depois eu pensei, não, cara, mas o fato dele ser um cretino não significa que ele deva morrer. Vou rezar para ele. E aí a minha raiva foi transformada. Eu não estou dizendo que eu seja São Francisco de Sales, não é isso, mas eu estou oferecendo para vocês um mecanismo que pode explicar como funciona essa mudança do componente. Se eu tenho um componente com mais de um elemento, eu altero a minha atitude em relação àquele objeto, no caso, motoqueiros me dando susto porque passam sem olhar em alta velocidade, sem considerar como eu estou. Eu altero a minha atitude perante algum aspecto do mundo, mudando qualquer elemento. Eu posso mudar, nesse caso, eu mudei um elemento comportamental por razão de um elemento cognitivo, que era um metaprograma, tenha compaixão, que eu não queria mudar, que alterou elementos afetivos, emocionais, que é a raiva que eu fiquei do cara. Bom, as atitudes, elas vão ter uma estrutura que tem um núcleo central, no qual é exigido uma alta congruência, uma alta consonância, uma camada intermediária. A consonância e dissonância aqui tem a ver com concordância ou discordância, ou seja, estão apontando na mesma direção ou não. E uma camada intermediária que tem que ser congruente com o núcleo central, mas pode conter dissonâncias internas, e uma camada externa que tem um núcleo, uma camada intermediária e uma camada externa que é mutável e flexível. Deixa eu colocar aqui um slide. Então vamos lá, um núcleo central, uma camada interna, uma camada intermediária e uma camada externa. Na camada intermediária é onde a gente atua. Na camada externa é
o resultado da atuação. Quando a gente quer mudar, a gente tem dificuldade para mudar o núcleo central sem mudar a camada intermediária primeiro. Vamos imaginar aqui o núcleo central. Vamos dizer que o componente cognitivo é o círculo, o componente afetivo é o triângulo e o componente comportamental é o quadrado. Esse componente cognitivo, esse componente afetivo e esse componente comportamental precisam ser consoantes um com o outro, precisam ser congruentes, precisam ser coerentes. E se não forem, é possível que a personalidade apague aquilo e aponte que aquilo é de outra pessoa, por exemplo. Mas há em volta desse núcleo central uma camada externa, no qual pensamentos, comportamentos, sentimentos, emoções e valores também existem, mas não precisam ser completamente congruentes entre si, embora seja desejável que isso aconteça. Se há, por exemplo, uma mudança na forma de um quadrado aqui fora, eu preciso conferir ele com os outros quadrados que estão aqui fora e conferir ele com o quadrado central, senão eu me encontro, gente, mas não está combinando direito isso, tipo, ficar com raiva e querer, por exemplo, a raiva que eu tinha e queria que o motoqueiro morresse, não é? Mas lá no mundo, como eu vejo o mundo, o que tem lá no mundo são vários aspectos do mundo que eu vou pensar eles em termos de comportamentos, com pensamentos ou sentimentos que são do jeito que o mundo é. E que eu consigo perceber filtrado por essa minha atitude central, não é? Então, essa transição entre o central e o externo, e esse relacionamento de coerência, vocês percebem? Na camada central, a congruência e a consonância têm que ser exigida entre os três elementos, tanto os afetivos, quanto os cognitivos, quanto os comportamentais. Na camada intermediária, já a congruência e a consonância é exigida sobre comportamentos da mesma natureza, ou seja, sobre componentes da mesma natureza, os comportamentais entre si, os cognitivos entre si e os afetivos entre si. E na relação com o mundo, a congruência e a consonância não são muito relevantes. O que a gente cobra é só essa linha de coerência aqui, porque essa linha de coerência é o nosso padrão de funcionamento normal, ok? O que nós vamos encontrar, então? Eu vou andar um pouquinho mais na aula. Se vocês estiverem muito atarefados, a gente tem uns 8 minutos de aula ainda. Talvez eu leve uns 10, tá ok? Se vocês estiverem muito atarefados, vocês me avisem, eu paro a aula. Os princípios organizadores: homeostase, centralidade e mudança regulada. O que é homeostase? A atitude e as várias atitudes em relação a cada objeto, a gente tem que encontrar um acordo. Se alguma coisa diferente ocorre, eu tenho que produzir uma mudança que recomponha esse equilíbrio interno. Tá legal? Quais são os critérios? Consonância, os elementos não se opõem. Congruência, eles se reforçam mutuamente. E consistência, eles mantêm-se mesmos ao longo do tempo, não é? E quais são os princípios que corrigem isso? São 3 princípios. Princípio de centralidade. Quanto mais aquela atitude está ligada na minha identidade, naquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu me proponho a ser, mais importante aquela atitude vai ser. Quanto mais importante ela for, quanto mais central ela for, mais ela vai influenciar o meu mundo e o meu comportamento, mais difícil de mudar ela será, e mais complexa, contendo mais subcomponente ela será. Por exemplo, se você me acusa de ser bobo, eu não vou ligar, mas se você disser que eu não estou sendo cristão, que eu estou sendo um mau cristão, eu vou entrar
profundamente numa análise para descobrir se estou sendo ou não. Por quê? Ser cristão está no centro da minha identidade. Ser bobo, não. Eu não ligo para ser bobo. Não é uma coisa que me incomoda. O segundo princípio é o princípio da mudança regulada. O que é a mudança regulada? A mudança de um componente sempre vai afetar todos os componentes. Então, por razões de economia, eu sempre tento mudar o mínimo de componentes. Mas os componentes externos, especialmente os componentes comportamentais, eles retroagem sobre a atitude, como no caso da minha atitude perante os motoqueiros, que me dão susto, que eu citei, de maneira a reforçar a minha atitude. Ou enfraquecer a minha atitude, de maneira a alterar a minha atitude, uma tendência, o meu temperamento, ou seja lá o que for. Tá ok? Quando você examina a atitude, você observa o seguinte: é possível você fazer uma marca genérica da atitude que a gente vai chamar de mentalidade. Você diria que quanto mais flexível é o núcleo central, mais aberta é uma mentalidade. Quanto mais rígido é o núcleo central, mais fechada é a mentalidade. Aberto e fechado aqui não é um valor, não é? Por exemplo, a minha atitude perante o cristianismo é uma atitude extremamente fechada, mas ela não é rígida, no sentido de que eu me disponho a examinar as evidências de que eu estou errado. Há pessoas, por exemplo, que se deparam com uma coisa que desmente o que elas acreditam, chegam a ter crises. Crises de personalidade ou crises de identidade ou crises desse tipo, não é? Quais são os fatores que influenciam a atitude, tanto na construção dela, quanto na mudança dela? Na construção, os fatores de aprendizagem, as recompensas e punições e os processos cognitivos e a história pessoal, fatores socioculturais e as influências familiares. Depois, as influências do grupo, aqueles grupos primários a que eu pertenço individualmente, aqueles secundários, e a mentalidade aberta ou fechada. Aqui eu quero só fazer um parêntese muito rápido para trazer para vocês uma teoria da dissonância cognitiva, que ela é muito usada na argumentação, inclusive pelo padre Paulo Ricardo, que foi citado por alguém aí, não me lembro por quem, mas que nem sempre, o padre Paulo Ricardo parece entender ela claramente, mas nem sempre as pessoas que falam sobre ela parecem entender. Dissonância cognitiva é uma expressão que o Festinger usou para usar uma teoria, para construir uma teoria que permitisse prever por que as pessoas, depois de tomarem uma determinada atitude, por exemplo, que contraria algo dentro delas, por que depois de tomarem atitude contrariando algo, o algo muda. Vou dar um exemplo bem idiota, o Festinger usou esse exemplo no livro dele, na apresentação da teoria dele. O cara vai comprar um automóvel que custa caro, digamos em dinheiro brasileiro custa 80 pau. E ele vai entrar numa dívida. E ele tem uma série de dúvidas sobre o automóvel, e antes de comprar o automóvel, ele fica lendo argumentos a favor e contra cada um dos automóveis que ele está testando. Mas depois que ele compra o automóvel, ele começa a fazer propaganda do automóvel. Nossa, cara, comprei o carro, mas o carro é maravilhoso. E é um negócio engraçado, porque por que depois de fazer aquilo, ele parece ter mudado uma série de percepções do carro? O que o Festinger dizia é o seguinte: até tomar a decisão e agir, ele podia conviver com a inconsistência interna dele, com a dissonância entre as percepções que ele tinha sobre ele mesmo, dos conhecimentos, opiniões ou crenças dele, mas depois de ter tomado a atitude, ele não podia conviver com aquela
inconsistência dentro dele porque ela é desconfortável. Então ele entrou em 3 caminhos. Ele tinha 3 alternativas. Ou ele ia mudar a si mesmo, não, agora já foi, perdido por 1, perdido por 1000, ou ele ia mudar o ambiente, devolve o carro, ou ele ia adquirir novas cognições e começar a buscar argumentos que favorecessem a ação que ele teve. A gente pode depois fazer uma aula sobre dissonância cognitiva, mas no nosso curso não vai dar tempo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo em outro momento. Mas o que acontece quando você junta tudo isso? A atitude passa a ter uma espécie de resistência à mudança, uma resistência necessária. E essa resistência pode ser prevista a partir de 4 fatores. Primeiro, a distância entre a atitude atual e a futura. Quantas diferenças existem entre quem eu sou e quem eu quero ser? Volta no São Francisco de Sales. Volta no exemplo que eu dei da compra do carro. Ou volta no exemplo que eu dei da raiva do motoqueiro. Se você examinar o grau de centralidade da atitude, o grau de homeostase do sistema individual e o grau de rejeição do objeto avaliado, por exemplo, para São Francisco de Sales, a ação colérica era muito rejeitável, porque era muito contrária a um componente central da atitude dele, da vida, da identidade dele, que é o cristianismo, o amar ao próximo como a ti mesmo. Assim como para mim era muito importante não odiar o motoqueiro, porque odiar vai contra, não ficar com raiva, não desejar a morte dele, porque desejar a morte dele vai contra o meu princípio cristão. E aprender a controlar a minha reação, para mim, não é muito difícil, porque eu tenho um temperamento muito forte, reações muito explosivas, mas eu não sou um cara rápido na reação, eu sou lerdão. Então eu consigo conter a minha explosão o suficiente para pensar sobre ela. E naquele episódio em particular foram 3 sequências, na terceira o motoqueiro disparou mais o susto do que a raiva. E aí eu pude olhar para isso e mudar. E o grau de centralidade da atitude, assim, para mim é muito importante não desejar a morte dos outros. Bom, só para encerrar a aula, eu vou voltar aqui no Skype e vou falar com vocês agora sobre... peraí, deixa eu sair da apresentação aqui. Sair do share screen, stop sharing. Ok, agora estou eu aqui de novo. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam, agora é um trabalho mesmo, que eu vou avaliar apenas a entrega do trabalho. Embora eu vá dar um feedback individual para cada um, eu vou contar ponto pela entrega do trabalho, tá legal? Então, procure fazer uma síntese entre a aula sobre temperamento e caráter e esta aula. Estou escrevendo aqui no chat, tá? Vou escrever, depois eu vou copiar e pôr no WhatsApp, tá? E esta aula sobre motivação e atitude, usando algum exemplo concreto. Para quem gosta da vida dos santos, pode ser um santo. Os santos são ótimos exemplos de mudança de atitude. Eu sou um completo... Eu sou um completo defensor
do estudo da vida dos santos e da imitação dos santos, não é? E malandro, não era para eu pôr esse pauzinho, não, foi sem querer, viu? Esse dedinho aí. Eu quero que vocês façam essa redação e podem mandar a redação no WhatsApp para mim, tá ok? Ari, Oi. não vai ser em forma de texto, um relatório assim, né? E não precisa ser muito, não precisa encher linguiça não, tá? Você que falou o negócio de São Francisco de Sales? Ou foi o Patrick? Mizu. Foi o Mizu, né? Então, pode ser aquele exemplo mesmo, cara. É bem legal. Eu acho bem legal vocês pegarem isso aqui que eu ofereci e aplicar, sabe? Vocês podem usar alguma história do padre Paulo Ricardo. E assim, de boa. Não precisa encher linguiça não, tá? Pode só mostrar ali como é que você usou. Porque o que me interessa é que vocês percebam que há um caminho, que esse caminho existe, que ele tem sustentação no conhecimento psicológico, que tem um método. E eu vou ser bem honesto para vocês. O método quem inventou não foram os psicólogos, foram os santos, tá ok? Essa é uma posição que eu tenho ela há muito tempo e falo isso há muito tempo. Quem inventou esses métodos de autoaperfeiçoamento e autoeducação que permitem aos humanos se tornarem mais próximos daquele abstrato ao qual eles aspiram, foram os santos. Não necessariamente os santos cristãos, né? Buda ensinou coisas, Confúcio ensina coisas. Eu sou cristão e considero o cristianismo uma religião muito mais satisfatória e organizada, mas isso não significa que eu acho que esse autoaperfeiçoamento ele emerge só no ambiente cristão, né? Eu não sou, como fala o Frei Afonso, eu não sou apologético. Os psicólogos adoram os budistas porque o budismo, como não tem Deus, é muito fácil de usar como exemplo, né? São Francisco de Sales é mais difícil de usar como exemplo do que o Gandhi, né? Ou o Gandhi é mais fácil de usar como exemplo do que a Madre Teresa de Calcutá e assim por diante. A Irmã Dulce é mais incômoda do que eu não sei nenhum santo moderno. A Irmã Dulce é mais incômoda do que a Anitta. Ok? Ari, e um limite de páginas que pode ser estabelecido? 2 no máximo. Certo. Página 4, Times New Roman 10, espaço simples, no máximo 2 páginas. Margem ABNT, 3322. Ok? Data? Nós não temos mais muitas aulas, não. Manda para a semana que vem ou para outra. Certo. Obrigado. Ok? Combinado? Vou escrever aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser vazar, fique à vontade. Ari, eu só queria comentar com o senhor um negócio, mas assim, fora da Pode aula falar. mesmo. Tem... Os meninos quiserem sair, pode sair. Só pedir para o senhor deixar uma sala do Skype fixa para a gente, por exemplo, não perder, às vezes, algum conteúdo que o senhor jogou aqui, por exemplo, igual o trabalho, né? E toda vez aí fica criando uma sala e às vezes a gente perde o que passou na sala anterior. Entendi, mas eu posso fazer isso. Aí esse pedido, ele exige que você dê uma instrução, porque eu não sei fazer isso, não. É só o senhor acessar a sala normal e efetuar a chamada. Olha só. E a gente não perde o conteúdo que foi colocado aqui, porque às vezes a gente vai fazer alguma busca e tem que ficar procurando a aula e o conteúdo. Meu Deus, desculpem. Isso aí foi marcada do veião mesmo. Sabe onde a cabeça de burro velho não espuma, né?
Ari, muito obrigado, viu? Obrigado você. Boa semana, fica com Deus. Ó, só um minutinho. Todas as próximas aulas vai ser essa aqui, tá? Aula 13 de julho. Beleza, então. Combinado. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Oi. Acabei de acabar. Marcelo mandou uma mensagem, era 7 horas. Ah. Assim, bom dia, já estão acordados? Acabei de falar